do livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 47. O problema de agradar. O problema de agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo? Paulo aos Gálatas 1:10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar. Cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão àqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito, quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia. Muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve, e, quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui às experiências difíceis as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isto basta. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos. E mais um capítulo de grande conteúdo para o nosso dia a dia. O problema de agradar. Emmanuel utiliza de uma passagem de Paulo de Tarso que é muito apropriada para essa questão. Onde Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: se ele estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Isto por quê? Porque os homens estão muito ligados ainda
as coisas do mundo. Então, eles gostam de trabalhos que possam promover a criatura no auge, não é? Colocando arrogância em primeiro lugar, todo aquele requinte, o orgulho, a soberba. Os homens gostam disso, não é? Então, o trabalho para Jesus é um trabalho simples, devagar, constante, não é? E sempre. E vamos aqui ver o que é que Emmanuel nos colocou. Ele diz que os sinceros discípulos do Evangelho, eles devem estar muito preocupados. Mas com o quê? Com os deveres próprios e com a aprovação isolada da sua própria consciência. Então, cada um de nós temos que nos preocupar com os nossos deveres e com a aprovação de sua consciência. Você promoveu aquele trabalho que deveria ser feito? Ótimo. Então, lhe foi chamado a executar uma determinada tarefa. Você executou, pronto. É simples. Não tem que se preocupar com as opiniões do mundo. É isso que é muito interessante. Então, a visão das pessoas do mundo, de uma forma geral, é outra visão. É uma visão ainda muito aquém do Evangelho de Jesus. Razão pela qual ele nos incita a não nos preocupar com essas opiniões. Nesta outra parte, ele coloca que a multidão não saberá dispensar carinho e admiração senão àqueles que lhes fazem as exigências, satisfazem, né, as exigências e caprichos. Então, nesta parte, já tem um conteúdo vastíssimo. Como dissemos no início, a multidão, o povo, ele gosta de euforia, o povo gosta de ser idolatrado, de ídolos ainda, por incrível que pareça, porque as pessoas que se despontam hoje são os ídolos do passado, não é? No passado tinha o ídolo, não é? Começou ali com o bezerro de ouro, como se fosse a figura de Deus, e assim o homem vem alimentando esse espírito de idolatria. E é exatamente o que a multidão quer, idolatria, aquele que se desponta, né, e tal. Então é isso. E nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente. E seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Então, o trabalho de um trabalhador para o Evangelho de Jesus, ele é diferente, ele é completamente diferente do que a massa pode perceber. Ele não vai entender nunca, né, nesse momento. Só no futuro que vai poderá entender. Por quê? Porque ela não tem condições de compreender isso ainda. Nesta outra parte, diz que muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo, a seu respeito, quando se encontre na prosperidade material em que o mestre lhe confere mordomia, os seus vizinhos vão lhe perguntar maliciosos. Isto é, o trabalhador para Cristo, ele não pode ser inexperiente e invigilante. Porque ele tem que perceber que o povo, ele vai como o vento. Vai para cá, depois vai para cá. Hoje uma pessoa é ídolo, amanhã já é outra, não é? Assim como ele coloca um ídolo hoje, amanhã já é outro. Ele tem necessidade disso, o povo, né? A massa. E então, se hoje você está bem financeiramente, as pessoas vão lhe perguntar, né, com malícia, como é que foi que você conseguiu
essa fortuna, podemos assim dizer, né, aos olhos do povo. E se você também cair na pobreza, eles vão te perguntar da mesma forma, né? Que você não se deu bem por isso, por aquilo. Enfim, o povo, ele quer falar. Ele quer falar. E o povo, ele, as pessoas não procuram pensar em si, procuram se comparar com o outro. Esse é o grande problema. Então ele está sempre olhando para fora, nunca para dentro. Dessa forma, o povo é como uma massa, não é? É uma multidão de pessoas que dão um tiro para cá, elas vão para lá. Dão um tiro para lá, elas vêm para cá, não é? Ela é manipulada, na verdade. Nesta outra parte, diz que é indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. Então, o nosso trabalho aqui na Terra, a gente trabalha como se fosse para os homens, mas a obra é para Jesus, ela pertence a Jesus. Então, nós temos que ter essa convicção do nosso trabalho aqui na Terra. Ele tem que ser pautado no Evangelho de Jesus de uma forma tranquila e íntegra. E diz ainda que o mundo vai compreender o esforço do servidor sincero, não é? E somente quando ele tiver uma ascensão evolutiva é que as pessoas vão realmente observar, não é? Que depois que passou o Chico Xavier, depois que passou Madre Teresa, aí depois que eles passaram é que o povo percebeu que era uma alma evoluída, não é assim? E ele faz uma colocação interessante, dizendo que em muitas ocasiões os pareceres populares equivalem à gritaria de assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados, não é? Então é interessante ele fazer essa colocação, porque é mais ou menos isso mesmo. São espíritos infantis que não toleram uma educação de um nível mais elevado. Na conclusão, Emmanuel então diz que o sincero trabalhador do Cristo deve operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isto basta. Então, ele é enfático em afirmar mais uma vez de que o trabalhador do Evangelho não tem que fazer nenhuma preocupação em relação ao que os outros estão pensando, e sim somente dar o seu trabalho e a sua preocupação para aquilo que foi direcionado para fazer, que é o Evangelho de uma forma tranquila e com muito amor. Muito obrigado por estar aqui me ouvindo e espero encontrá-lo novamente em uma próxima oportunidade. Que Jesus o abençoe.